Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje somos chamados a prosseguir diante deste tempo, em meio a este retiro ao qual o Senhor nos convida. E se formos olhar diante daquilo que o Senhor nos coloca ao longo destes dias, podemos ver que este grande retiro, que é o tempo da Quaresma, pode ser dividido em duas partes. A primeira, como vimos, o Senhor nos faz olhar para nós, reconhecer quem somos e aquilo que necessitamos mudar. E por meio dos exercícios que Ele nos propõe, o jejum, a oração, a esmola, nos empenhar para corresponder. E ao longo das primeiras semanas, o Senhor foi nos fazendo ver como o fazer. Mas, nesta segunda parte, o Senhor nos faz olhar mais uma vez, depois do caminho já transcorrido, para nós mesmos e ver como estivemos andando. E diante do caminho, diante das nossas necessidades, diante daquilo que vimos em nós, reconhecer o que a nós é tão necessário e a partir daí aprender a querer aquilo que tanto necessitamos. E assim o foi. No último domingo, o Senhor, assim como naquele cego em Jerusalém, colocava a lama em nossos olhos para curar a nossa necessidade, para nos fazer ver e reconhecer aquilo de que tanto precisamos. Diante das nossas carências, diante das nossas misérias, diante da nossa necessidade de conhecer e reconhecer o Senhor. E hoje nos faz olhar e querer ir a Ele e buscar e pedir aquilo que tanto precisamos, aquilo que tanto necessitamos. Porque se formos reparar, não é óbvio que sabemos o que nos é necessário, não é óbvio que sabendo o que é necessário, queiramos aquilo de que temos necessidade. Certa vez, um senhor tinha razoável condição e ajudava em algumas coisas em uma paróquia. Passando numa rua, viu um morador de rua e vendo naquela situação, aquele rapaz que pedia os trocados para comer, se compadeceu, foi até ele e dizia: olha, você não merece só uns trocados, a sua dignidade, você é um filho de Deus, você é mais, quero poder te dar mais, um prato decente de comida para você realmente comer, se alimentar direito e sair dessa condição, tá ali em papelão, sujeira, né? Ter uma casa para morar, ter um trabalho, uma dignidade. O surpreendente é o modo como aquele mendigo o responde: só quero isso aqui, só quero um trocadinho para comer alguma coisa, só isso, não quero esse negócio não, porque senão eu perco meus benefícios, senão eu perco as minhas coisas. Não, você não quer me dar, pode ir embora. Às vezes nós somos assim, às vezes temos necessidade, mas não queremos aquilo que nos é necessário. Somos como um cego que, em vez de pedir a cura, pedimos uma bengala, pedimos um mero meio, pedimos às vezes algo mais baixo, que não influencia em nada, uma roupa, ou até pior, pedimos uma coisa que não fará diferença alguma. Às vezes queremos um abajur, do qual, com ele ou sem ele, nada muda. Às vezes nós temos isso, e como vemos o Senhor, Ele passa por todas essas situações. No Evangelho vemos
o Senhor se encontrando com aqueles que se veem a sua necessidade e querem aquilo que lhes é necessário. O cego de Jericó vai ao Senhor e pede: Senhor, que eu veja. Sabia que ele tinha necessidade e pediu, mas aqueles que querem meramente os meios, não a realidade. Vemos, ao longo dessas semanas, ouvimos este evangelho daquele paralítico nos pórticos. Estava ali há 38 anos, o Senhor lhe oferece: queres ser curado? E a resposta dele não é sim, mas ao contrário: não tenho quem me leve à piscina. Ele quer o meio, não a realidade da sua cura. Mas também aqueles que diante da resposta recusam por sua fraqueza de não querer mudar diante das suas misérias. Vemos o jovem rico, a qual queria o céu, queria a salvação, e diante do ofertar do Senhor: vem e segue-me, vai embora e triste porque se apegou às suas migalhas, ao seu nada, aquilo que passa. Ele não quis abraçar aquilo que lhe era mais necessário, a felicidade eterna. Às vezes nós somos assim. É necessário mudar, e por isso hoje o Senhor nos sacode, nos estremece, quer tirar-nos das nossas sepulturas, deste lugar de morte, para nos levar à vida, nos levar a querer, de fato, aquilo que nos é tão necessário. Tira-nos deste lugar de morte dos nossos vícios, dos nossos pecados, do nosso comodismo, da escravidão da carne e da mesa. Tira-nos das nossas violências, do flagelar o outro com a nossa língua, com murmurações, fofocas, com calúnias, e do nosso agir, que rebaixa o outro, que tira o outro para fora. O Senhor, Ele quer abrir as nossas sepulturas e nos promete, nos diz, como vimos na primeira leitura, na qual o profeta o anuncia: quando eu abrir as vossas sepulturas. Mas ao mesmo tempo, hoje realiza esta abertura com o seu mistério pascal, e em meio ao Evangelho nos mostra aquilo que quer fazer conosco: abrir as nossas sepulturas e nos chamar a ir para fora, a tirar a pedra da vergonha com o seu acolhimento, do medo com o seu amor. Ele nos chama a ir para fora e arrancar de nós as ataduras que nos impedem de andar com Ele, a atadura da mornidão, da preguiça, do prazer. O Senhor nos chama a vir para fora para nos dar uma vida nova em Deus, uma vida nova segundo o seu Espírito, não uma vida segundo a carne, que é permanecer nas sepulturas trancados diante da morte. O Senhor nos chama a ser diferentes, a querer aquilo que nos é mais necessário a Ele, a despertarmos e irmos ao encontro dEle, pois como respondemos no Salmo, é no Senhor que encontramos toda a graça e redenção, não em outro lugar, mas nele. Por isso, chama-nos a querer de fato, a querer com atos, e por isso nos convida a nos deixarmos tocar por Ele, a nos deixarmos ser guiados por Ele, porque é só assim podemos ver com clareza, só assim podemos caminhar com veracidade e ir a Cristo, ver a Cristo e ouvir aquilo que Ele nos quer dizer.
Eu sou a ressurreição e a vida. É Ele. Aprendamos a ir a Ele e nos guiar, nos deixar guiar para esta vida nova, segundo o Espírito de Deus. Vemos a Virgem Santíssima, aquela que é a nova Eva, a mãe, a verdadeira mãe de todos os viventes. E ela, em meio às nossas dores, em meio aos nossos estados, por nós intercede. Do mesmo modo que diante da cruz, intercedia por todos aqueles que estavam com Cristo e que o rechaçavam, intercede para que morram. Ela também intercede por nós e nos mostra este caminho, nos aponta o como a corresponder, o como a ter esta vida nova. Fazei o que Ele vos disser, que possamos também nós, diante da tirada da pedra da vergonha, da pedra do medo, irmos a Cristo e ouvir aquilo que Ele nos diz, o seu chamar a ir para fora, para termos uma vida em Deus, uma vida segundo o Espírito do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,